Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Eu espero que estejam todos bem e em perfeita harmonia. Hoje eu irei falar sobre como a nova medicina germânica vê a hereditariedade. Aquelas doenças que a medicina tradicional diz que herdamos geneticamente da nossa família, dos nossos pais. E tenho certeza que muitos irão se surpreender. Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Linda. Bem-vindo ao meu canal Fênix Terapia, onde eu falo um pouco de tudo. E se você gosta de consumir conteúdo que te agrega conhecimento, fica aqui comigo até o final desse vídeo e você irá conhecer um pouco mais sobre essa valiosa e interessante forma de ver os males que nos assolam, que nos afetam como enfermidades. Clica no like, no gostei, no joinha, e assim você pode ajudar a que o YouTube sugira esse vídeo a mais pessoas. E assim possamos espalhar esse conhecimento e possivelmente chega até aquelas pessoas que estão desejando ou precisando de uma luz no final do túnel. Dizer novamente que a germânica vê as enfermidades como um todo. Ela traz uma visão integrada, já que sabemos que quando uma pessoa passa por um conflito que a pegou de surpresa, com um alto teor emocional e vivida em solidão, esse conflito, começando na psique do indivíduo, afetará o cérebro físico dessa pessoa, causando nele os focos de Hammer, e seguidamente afetará algum órgão em concreto, e que esse órgão apresentará crescimento celular, perca celular ou possivelmente a perda da sua função corretamente. Bom, nascida lá por 1981 e desenvolvida pelo médico alemão Reik Gerd Hammer, que estudou seus pacientes durante 30 anos, aprofundando seus conhecimentos com pacientes de câncer, já que era a especialidade na clínica que ele trabalhava. Então, a partir desses estudos, ele desenvolveu as 5 leis biológicas que explicariam a origem das doenças, especialmente o câncer, já que era o tipo de paciente que ele atendia de forma direta naquele momento. E ainda aplicava os tratamentos convencionais, porque ele veio da medicina tradicional. Mas eu irei falar sobre essas 5 leis biológicas em outro vídeo, em outro momento, já que o foco aqui hoje é, como você deve ter lido no título do vídeo, é como a nova medicina germânica enxerga a hereditariedade. E para você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não viu nenhum outro que eu tenho no canal, que de acordo com as teorias estipuladas pelo Dr. Hammer, somente existe 3 situações onde os nossos conflitos emocionais não seriam os causadores, digamos, das nossas enfermidades. E esses 3 únicos casos de exceção seriam quando envolve intoxicação, que seria no caso do corpo ter sido envenenado por substâncias químicas, metais pesados, venenos, drogas, sendo elas legais como medicamento ou ilegais. No segundo caso, é quando há
deficiências nutricionais, que seria quando a falta de nutrientes é essencial para a sobrevivência do organismo. E no terceiro caso, quando são traumas físicos. Por exemplo, quando ocorre um dano direto ao corpo, por queda, acidente ou algo parecido, causando fraturas, queimaduras, ferimentos, coisas desse tipo. E então, gostaria de colocar que durante os 30 anos que duraram as investigações do Dr. Hammer, ele ajudou ao redor de 40 mil pessoas a alcançar a cura dos seus males. Inclusive, existem documentos que provam isso. E ele ofereceu à faculdade onde lecionava que comprovasse suas teorias, coisa que nunca aconteceu, já que ele representava um perigo para o sistema, infelizmente. E que quer manter as pessoas enfermas crônicas, como eu já comentei em vários outros vídeos. E assim, com isso, obter ganâncias. Como suas teorias nunca foram comprovadas por esses organismos oficiais, eles assim poderiam afirmar que o que o Dr. Hammer descobriu e nomeou como a nova medicina germânica é uma pseudociência. E assim, eles também conseguiam evitar que se pudesse mudar os conceitos e a forma em que se ensina a medicina, mas aos poucos vamos vendo que, ainda que seja de uma forma tímida, existem alguns profissionais éticos da medicina tradicional que estão integrando aos poucos a nova medicina germânica aos seus tratamentos e obtendo, por certo, ótimos resultados. Principalmente aqueles que trabalham de forma independente. Então, para a nova medicina germânica, a genética não existe. Ou pelo menos não da forma que a medicina tradicional afirma ser. Nós não herdamos os fatores genéticos do nosso DNA, dos nossos antepassados, já que a grande maioria das vezes as nossas enfermidades aparecem devido a conflitos biológicos traumáticos, tirando somente aqueles 3 casos que eu citei anteriormente, que não inclui em conflitos biológicos, que são a intoxicação, a deficiência nutricional e acidentes tipo de trauma físico. Então, a pessoa pode até carregar os genes no seu corpo, mas ela só desenvolve a doença se passar por um conflito que o aflore, que provoque tal doença. E devido a que várias pessoas da mesma família convivem na mesma casa, portanto, convive também com as mesmas coisas, as mesmas dificuldades, foram ensinadas a ver a vida em geral da mesma maneira, inclusive passam pelos mesmos conflitos e interpretam, portanto, as formas de maneiras parecidas e por isso desenvolvem casos que vemos, por exemplo, o avô tinha, a mãe tem, os netos terminam desenvolvendo a doença também. No caso, por exemplo, de uma criança que é adotada, então digamos que ela não teria a genética daquela família, não é mesmo? Mas mesmo assim termina desenvolvendo as mesmas doenças, porque ela está sendo criada pelaquela família, está convivendo e está sofrendo pelos mesmos, digamos, traumas, pelos mesmos conflitos, então acaba desenvolvendo a tal doença também. Devemos observar que
nós não somos, de acordo a essa teoria do Dr. Hammer, da hereditariedade, nós não estamos condenados a desenvolver certas enfermidades porque outros membros da nossa família assim tiveram. Que se você não desenvolver os mesmos conflitos, não irá desenvolver tal coisa. E saber disso é libertador. Então, nós copiamos padrões desses membros da nossa família. E esses padrões podem ser quebrados em qualquer momento. Principalmente quando você tem essa informação que eu estou trazendo, retransmitindo aqui a vocês. Portanto, as doenças não são hereditárias. Não no sentido genético tradicional como nos querem vender. E assim fazendo as pessoas acreditarem que estão destinados a morrer com isso, com aquilo, porque seus avós tinham, seu tio, sua mãe, sei lá, alguém da sua família. Tirando assim o poder do ser humano, já que traz a ideia de que não há nada a fazer, senão somente aceitar. E pior de tudo, terá que aprender a viver com dor, pelo menos a metade, ou o resto que ainda tem de vida. Já que normalmente esse tipo de diagnóstico é de enfermidades incuráveis. Já que dizem, a medicina tradicional diz, não conhecer a cura. Portanto, terá que tomar medicação para sempre. Isso se quiser aumentar em alguns anos a mais a sua vida. Então, eu vou dar algum exemplo para vocês, para que consigam ver um pouco mais claro o que o Dr. Hammer afirmava ser padrões copiados, ok? Imaginem o caso de uma enxaqueca. Se uma mãe frequentemente sofre desse mal, após episódios de estresse intenso no trabalho, o filho que vive no mesmo lugar e vê isso com a mãe, convive com ela, convive com o estresse, convive com as reações dela, esse filho pode aprender a reagir de forma semelhante ao estresse, ainda que seja de uma forma inconsciente, já que ele também vivencia isso, podendo também passar pelo mesmo conflito emocional, desenvolvendo, portanto, os mesmos sintomas da enxaqueca que a mãe tem. Então, isso sim seria um padrão copiado, aprendido e reproduzido pelo filho. E esse conceito se alinha perfeitamente com o conceito de herança emocional, que chamamos na medicina germânica, ou também programação biológica, sugerindo que padrões de comportamento e reações a eventos podem ser retransmitidos por observação e vivência, mas não por DNA. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido entender essa explicação. E eu sei que a teoria é um pouco chato, mas eu preciso trazer aqui as bases da germânica, para que vocês vejam e analisem os fundamentos, da onde ela tira certos conceitos. Bom, agora eu abro um parênteses, já que o que eu irei falar não faz parte da medicina germânica em si, mas que para mim fez todo um sentido e reforçou ainda mais essa teoria do Dr. Hammer sobre a genética. Pois bem, se trata do autor do livro
A Biologia da Crença e de outros mais, que se chama Bruce Lipton. Provavelmente vocês devem ter ouvido falar, é um muito bom autor de livros e é muito atual na internet também. Eu tenho a versão desse livro em espanhol e está em venda na Amazon. Aqui custa umas 17 libras, são 20 euros, ou acho que no Brasil mais ou menos 120 reais. Provavelmente você poderia encontrar no Mercado Livre, por se alguém se interessar. Eu super recomendo. E ele é um autor best-seller da sua categoria. Na verdade, ele é um biólogo celular que fez experimentos em laboratórios e ele também dava aula em algumas faculdades prestigiosas nos Estados Unidos. Atualmente tem 80 anos e ficou conhecido pelas suas investigações sobre como os genes e o DNA podem ser modificados pelas atitudes mentais e sistemáticas de uma pessoa, ou seja, pelos pensamentos dela. E de acordo com seus estudos e observações, ele percebeu que o mesmo grupo de células mãe, tronco, repartidas em diferentes placas de Petra, que são aqueles frascos, aqueles potinhos transparentes que a gente vê os científicos observando embaixo de um microscópio nos filmes, e onde põe as amostras colhidas. E essas mesmas amostras colocadas em diferentes ambientes para se reproduzirem, umas delas ao proliferar-se, se transformava em células de gordura, outras em células ósseas e outras em músculos. E isso ocorria em função ao ambiente onde essas células eram colocadas para se reproduzirem. As células eram, digamos que, influenciadas pelo ambiente onde estavam colocadas. Aí foi onde surgiu a teoria de que o ambiente tem um papel muito importante no desenvolvimento dessas células. Claro que essa descoberta revolucionou a epigenética, que é o campo da biologia que estuda as mudanças nas expressões dos genes. Na verdade, é a ciência que investiga os fatores ambientais como influência, assim como o estilo de vida, experiências que podem ativar ou desativar certos genes. Igualmente, outros fatores como alimentação, estresse, exposição a toxinas e até mesmo as emoções. E depois de repetir os experimentos e obter sempre as mesmas respostas, Bruce Lipton pediu para a faculdade onde ele dava aula que reavaliassem seus estudos, suas comprovações, já que aquilo contradizia totalmente o que ele mesmo ensinava na faculdade de medicina. Ele descobriu, portanto, que nós não somos vítimas da nossa herança, da herança genética, já que temos um certo grau de controle sobre a nossa biologia. E isso era um conceito oposto a tudo que se afirmava até então. Claro que essas prestigiosas faculdades se negaram a avaliar e validar as suas descobertas. Aqui, então, vemos o mesmo modus operandi do que ocorreu com o Dr. Hammer. A teoria
de Bruce Lipton foi rejeitada pelos meios acadêmicos tradicionais. A ideia não foi aceita, mesmo havendo sido comprovadas no laboratório. Então Bruce para ele era antiético seguir dando aula e ensinando algo que ele mesmo tinha comprovado que não era assim. Portanto, decidiu deixar a faculdade e as pesquisas tradicionais, seguindo um caminho totalmente independente, divulgando suas descobertas por meio de palestras e livros, como o que eu sugeri. Bom, existe um extenso material na internet referente a esse tema e ao biólogo, que eu chamo de corajoso, porque se expôs a sua carreira também, não porque para ele era antiético. Você nem precisa pesquisar muito, e eu sou partidária que você não precisa acreditar no que eu estou falando. Você pode fazer as suas próprias pesquisas de forma independente também e tirar as suas próprias conclusões. Eu só trato de encurtar esse caminho, criando em vocês um pouco de curiosidade, já que a dúvida desperta, nos traz um pouco mais de interesse sobre o assunto. Portanto, quem sabe, algum dia conseguimos alcançar uma massa crítica da população, contribuindo para as mudanças de paradigma que a nossa sociedade tanto precisa. Então é isso, pessoal. Hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima!